Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Robótica Educacional e Mediações Tecnológicas na Docência. Essa é a segunda aula, referente à segunda semana do nosso curso, e o tema da semana é o pensamento computacional na educação básica. Como sempre, esse momento assíncrono, ele está relacionado à segunda metade da aula. A primeira metade da aula foi trabalhada no momento síncrono, né, ao vivo, e vocês podem conferir esse vídeo que ficou gravado na plataforma Solar. A aula dessa semana se divide basicamente na primeira parte que foi feita então na segunda-feira, na parte síncrona, sobre o pensamento computacional na educação básica, e agora essa parte de hoje, que seriam os saberes necessários às práticas computacionais. Para não entrar diretamente sem fazer um mínimo resumo do que a gente conversou na parte síncrona, eu queria mostrar para vocês uma imagem para tentar sintetizar o que a gente falou naquele momento. Bom, para tentar fazer um rápido resumo, basicamente a gente trabalhou o pensamento computacional sob a ótica de três pilares, né, de três grandes eixos principais: o da abstração, o da automação e o da análise. Nós comentamos que existem abstrações, para entender o pensamento computacional, existem abstrações de três tipos. As abstrações de dados, ou seja, de como representar as informações, as abstrações de processos, como descrever as soluções dos problemas, e as abstrações de algoritmos, que seriam as técnicas de construção propriamente dita desses algoritmos ou desses processos de solução de problemas. Dentro de cada um desses pontos, nós destacamos os tipos de abstrações de cada uma. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, peço que vocês assistam à aula passada. Na questão da automação, nós falamos sobre o processador em si, aquilo que processa aquela estrutura física que se chama de máquina, mas que pode ser uma estrutura biológica ou de outra natureza, né, que processa uma linguagem, e essa linguagem é quem instrui, né, quem dá, que informa o processo de solução do problema. E temos ainda a questão da modelagem, que é a criação de modelos que facilitam a compreensão dessas soluções, ou que generalizam ideias que levam à solução de problemas e que podem facilitar a reaplicação deles em outras situações. E por fim, falamos também sobre análise, que é outra vertente importantíssima do pensamento computacional, que permite a gente visualizar a solução de problemas sobre vários aspectos, como por exemplo o da viabilidade, que é quando a gente está interessado em saber se um problema tem solução, qual é a solução dele, se ela existe realmente, se ela é viável, se ela né? A correção, que seria analisar um problema para saber, analisar um algoritmo, analisar uma solução para saber se ela realmente leva à solução do problema que nós queremos. Então, qualquer que seja a entrada do meu problema, a solução vai estar correta. E aí, a partir do momento que ela é correta, eu vou pensar na eficiência, porque eu posso ter várias soluções para o mesmo problema, qual delas me leva a um menor custo em termos de consumo de energia, em termos de uso de memória, em termos, enfim, de tempo consumido, né? Então, tem vários aspectos que eu posso estar interessado em melhorar a minha solução do meu problema. Então esse foi um resumo muito breve, muito rápido do que a gente falou na aula passada, né? Apenas para ressituar a gente e poder puxar o gancho para a aula de hoje, onde nós vamos falar sobre os saberes necessários às práticas computacionais. Mais especificamente, falando sobre uma pegada das práticas computacionais críticas, no sentido mais amplo dessa palavra computacional. Bem, pessoal, primeiramente, eu queria dizer que esse momento aqui, ele vai estar bastante alinhado com um texto que eu pedi para que fosse feita a leitura já na primeira semana de aula, né, que é o texto de Merkel, 2019, tá? Então, é um texto que eu acho que nesse momento que a gente está finalizando essa segunda semana, ele vem
muito bem para fazer um fechamento desse referencial teórico que a gente está estudando sobre o pensamento computacional, porque ele situa bem a gente em termos de pedagogia, ou seja, em termos de uso do pensamento computacional na docência, que é o foco principal desse curso, né? Então, assim, aqui, obviamente, eu não vou fazer uma leitura do texto, mas eu meio que vou dar uma passada por ele para tentar orientar vocês, tentar facilitar a leitura de vocês. A interpretação é necessariamente de cada um, né? Mas eu vou tentar jogar alguma luz em cima desse texto que, para mim, fala muito sobre o uso do pensamento computacional na prática docente, ok? Então, lá, o Merkel, primeiro ele destaca, esse texto ele é um paralelo direto entre o que se usa de pensamento computacional na docência atualmente e o que, ou pelo menos na visão do autor, né, e aquilo que foi colocado no livro do Paulo Freire, o livro de 96, tá? Pedagogia da Autonomia. Tá? No Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, o Paulo Freire, entre outras coisas, apesar de ser um texto relativamente curto, né, assim, é um livro, como vários dos livros do Paulo Freire são pequenos, mas bastante densos e profundos, e lá ele critica com muita veemência 3 pontos específicos da formação profissional na educação, né? Ele critica a separabilidade do ensinar e do aprender, certo? Ele acha que são atividades profundamente interdependentes, então não deveriam ser separadas. Ele critica a unidirecionalidade da comunicação, propondo um diálogo, né, como um caminho necessário, aquela história da dialogicidade, e ele também critica essa suposta neutralidade e uma suposta universalidade na educação. Ele acha que elas necessariamente a educação tem um interesse, né, e portanto ela não é neutra, ela não nada é imparcial na educação, né? Então, assim, vocês já estão vendo que essa aula de hoje, na verdade, ela vai ser bastante falada, tá? Eu vou usar bastante pouco aqui os recursos visuais, vocês podem, inclusive, assisti-la na forma de um podcast, se vocês preferirem, tá? Mas, em alguns momentos, eu vou estar usando aqui o slide para dar um suporte também, beleza? O Merkel, ele traz a noção de computares, né? Os computares na informática da autonomia. E ele traz essa definição de suputares, que para eles, na verdade, são computares, ele usa essa palavra no plural, né, propositalmente, para dar um aspecto mais abrangente a tudo aquilo que se pode computar, né, que envolve as tecnologias computacionais e de automação, mas que vai além das fronteiras de interesse atual dessas áreas. Ele quer, na verdade, valorizar os fenômenos que estão associados à ciência da computação, mas que extrapolam o estudo, a construção dos algoritmos, dos computadores, né? Ou seja, tudo que é mais maquinicista, certo? Essa linha de pensamento do Merkel, ele mesmo coloca no texto, ela vem de um estudo mais profundo que ele fez, né, a partir de um outro autor brasileiro também, que é o Vieira Pinto, né, no caso Álvaro Vieira Pinto, que tem vários textos sobre tecnologia e cibernética, certo? E que, na verdade, a linha de pensamento do Vieira Pinto é de reforçar o caráter social, situado e histórico do conhecimento, da informação e da inteligência, ok? Então, essa linha de pensamento do Vieira Pinto, se for ampliada, ela pode contribuir para aprimorar noções de aprendizagem e aprimorar e problematizar as relações entre as tecnologias, a existência e o trabalho, as relações entre as classes, na cultura, na história, enfim, ok? Então, é mais para contextualizar o que é que ele vai trazer, o que é que são esses suputares, né? Que é essa ideia de computar mais ampla, né? O Merkel ele também ressalta que na computação há muitas tensões, né, na definição do campo de conhecimento da computação, né, e que há várias áreas, né, porém há sombreamentos, né, há sombreamentos entre essas áreas. Então ele menciona, por exemplo, que cada uma ao seu modo, né,
essas áreas elas tensionam algumas fronteiras do conhecimento, algumas fronteiras epistemológicas que ele coloca, né? Então, seja a computação, seja a automação, a robótica, a cibercultura, a comunicação, a informática na educação, enfim. O Merkel ele defende que esses computares da vida, como ele diz, né, e a ciência da computação, as tecnologias como em si, nem sempre tem a mesma impressão digital, né, a mesma pegada. E que a computação como área de conhecimento ainda teria muito que amadurecer, né, enriquecer, né, com base na diversidade de fenômenos de computar que estão presentes na nossa sociedade, né? E são esses fenômenos ampliados que ele chama de suputares, ok? Então, o que ele diz é que nessa visão mais fechada da área de conhecimento da ciência da computação, algumas áreas que são estruturais, né, embora sejam pautadas por diferentes agendas, elas são conectadas mais fortemente à produção inovadora, à viabilização econômica, né, outras mais voltadas para a contestação e resistência, outras ao ensino e aprendizagem, né, mas cada um ao seu modo, apesar de terem sombreamentos, né, essas áreas tensionam as fronteiras epistemológicas, as fronteiras do conhecimento. Okay? Só que na visão dele, do Merkel, essas delimitações, apesar de trazerem diferentes visões, elas não se sustentam historicamente. E o que ele traz aqui, nessa comparação com a visão do Paulo Freire, é uma visão dele de uma informática crítica, certo? O Paulo Freire tem essa noção do ingênuo e do crítico, né? da pedagogia, usando a ingenuidade, né? O conhecimento que é gerado sem metodologia, né, ou o conhecimento que é gerado de forma metodológica e científica, né, que é o conhecimento crítico que tem uma ação na sociedade. E o Merkel ele tem essa intenção de fazer esse paralelo aqui, ok? Nessa transposição que ele faz, ele traz um quadro comparativo entre os diversos capítulos da obra do Paulo Freire, né, desse livro específico da Pedagogia da Autonomia. Os três primeiros capítulos se chamam Não há docência sem discência, Ensinar não é transferir conhecimento, e o terceiro, Ensinar é uma especificidade humana. Ele traz essas três coisas. E o Merkel, no trabalho dele, ele tenta fazer um paralelo, né? Ele tenta fazer uma transposição traçando um paralelo entre esses três tópicos do livro do Paulo Freire e como eles se adequariam no caso da educação, da computação na educação. Então ele traz essas três falas aí. Não há computação sem computares, esses computares no sentido dos suputares, que eu acabei de explicar. Ensinar não é transferir conhecimento, ele traduz como computar não é implantar computadores, não é computerizar ou automatizar. Ele traz aí várias palavras para tentar explicar o que seria transferir conhecimento na linguagem do computar, né? Então não é apenas a coisa maquinicista do implantar computadores. E por fim, essa fala do ensinar é uma especificidade humana, ele traduz tal e qual, computar é uma especificidade humana, ok? Primeiro a gente vai focar nesse primeiro ponto aqui, no primeiro capítulo do livro do Paulo Freire, porque esse é o foco principal desse trabalho aqui do Merkel, tá? Então a leitura vai girar basicamente em torno dos itens que estão dentro desse capítulo aqui, ok? Depois a gente vai comentar rapidamente os outros dois, mas mais como um fechamento da fala aqui. Então, não há docência sem discência. A gente está trabalhando os saberes necessários às práticas computacionais críticas, certo? E o Paulo Freire diz para a gente que não há docência sem discência. O que podemos dizer, então, no nosso caso? Primeiro, dizer que o Merkel ele fala sobre as segmentações e restrições da computação enquanto área do conhecimento.
ele menciona que essas segmentações se mostram problemáticas à vista de uma visão, à luz de uma visão progressista. Ele diz que, assim como na pedagogia do Paulo Freire, a computação também se desenvolveu com maior foco em alguns objetos e temas de estudo, né? E que alguns desses tópicos ganharam, sobrepujaram outros tópicos, né? Isso tem a ver com a divisão do trabalho dentro da área do conhecimento da ciência da computação. Até hoje, é muito comum que a gente defina toda a tecnologia de informática com base em conceitos como hardware e software, né? Onde o software seria o algoritmo, a parte lógica, e o hardware a parte dura, a parte física, né? No entanto, essas divisões não são muito favoráveis a uma visão progressista da computação, na visão do Luiz Ernesto Merkel. Ele diz que as perspectivas que restringem os interesses de cada área apenas à programação, à implantação de computadores, né, ou ao uso, elas se mostram problemáticas e contraditórias à própria construção das coisas, dos artefatos, né, aos quais elas se dedicam, mesmo quando se restringe a computação a produtos em vez de processos. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Quando você divide, estratifica, né, as práticas do computar, né, dessa forma historicamente clássica, né, quem faz e quem usa, né, você mantém uma relação de poder aí, certo? Você mantém uma relação de quem faz, quem tem o conhecimento, quem detém o conhecimento, e aqueles que apenas são usuários, né, são meros, são passivos, eles não são atores do processo, certo? Então isso está no foco de uma crítica que se faz a quem participa desse processo. Você vê a computação como um processo não apenas físico, não apenas de transformação de dados, de entradas e saídas, mas um processo social que acontece com usuários, né, que ele chama de utentes, né, ou seja, aqueles que fazem uso da tecnologia, que estão fazendo tanto quanto aqueles que estão programando, que estão construindo, que estão criando, certo? Eu acho que esse contexto é o fundamento, né, dessa parte do texto, né, em que ele quer falar sobre os computares e como que a computação não pode existir sem essa visão mais ampla de computar, né, voltada para a sociedade de uma forma geral. Em outro momento, ele diz que é insuficiente pensar, construir e manter ferramentas que computam, comunicam e automatizam sem correlacionar essas ferramentas às práticas do computar que são vinculadas às necessidades de quem computa e daquilo que se computa. Ou seja, por que a gente computa, por que a gente calcula, né, as necessidades de comunicação, de trabalho. Então ele traz em alguns momentos, inclusive, uma tentativa de ressignificar a palavra computar, né? E ele tenta aportuguesar, né, a palavra, trazendo significados que fazem mais sentido no dia a dia da vida das pessoas, né? Então, em um dado momento, ele fala que essa palavra pode ser traduzida como levar em conta, e levar em conta seria considerar, né? Então, ele fala que quem computa é quem considera, e quem é computado seria quem é levado em conta, quem é considerado. Em alguns momentos do texto, o Merkel traz as falas do Paulo Freire e ele tenta fazer, né, já que a ideia dele é fazer a transposição, ele tenta fazer essa tradução, né, em termos de pedagogia de um lado, do Paulo Freire, e computares do lado dele, né, do lado da informática. Então, a primeira vez, eu não vou fazer todas, evidentemente, né, a gente nem tem tempo para isso, mas o primeiro momento em que ele para fazer essa tradução, ele traz essa fala, né,
em que o Paulo Freire está falando sobre o aprendiz de pedagogia da autonomia, né? Esse aprendiz que para quem é necessário, desde o início de sua experiência formadora, que ele se assuma também sujeito da produção do saber e se convença definitivamente que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção, para a produção do conhecimento ou sua construção pelas pessoas ou pela sociedade. E aí, primeiramente, ele analisa esse texto, destacando algumas palavras importantes, né? Então, todas as palavras que estão associadas à docência, né? A docência, a discência, a pedagogia, o saber, o ensinar, o transferir conhecimento, né? E a sua aqui, porque está relacionada a conhecimento, né? Sua produção é produção do conhecimento, sua construção é construção do conhecimento. E aí, na tradução, ele vai ficar assim, né? Não há computação sem computares. Sobre o aprendiz do computar, pode-se dizer que é necessário, desde o início de sua experiência formadora, que ele se assuma também como sujeito da produção dos computares, que ele entenda, ele se situe, né, nesse contexto e se convença definitivamente que computar não é construir e implantar computadores, mas criar as possibilidades para a produção ou a construção dos computares ou automatizares. É uma palavra de difícil tradução, então em alguns momentos ele usa mais de uma para tentar traduzir, né? Mais tarde, ele também traz ainda algumas outras comparações, né? No caso aqui, essa outra frase, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. O Merkel traduz isso como quem programa ou usa computadores, no caso aí usar computadores e programar seriam intercambiáveis, né? No caso, o Merkel vai traduzir isso dizendo quem programa usa computadores, aqui tem um errinho, tá, gente? Não tem esse ou aqui, seria quem programa usa computadores ao programar e quem usa computadores programa ao utilizá-los. A gente já começa a ver que o Merkel ele começa a cutucar bastante a comunidade de ciência da computação, né? Porque existe um status quo, né? Pelo qual o programador, o analista de sistemas, o cientista da computação é quem ainda tem o conhecimento, e portanto é ele que faz a ciência da computação, é ele que faz o computar em si, né? Mas aqui quando ele diz que quem programa usa computadores, tudo bem, ninguém chega a se assustar com isso. Mas quando ele diz que quem usa computadores também está programando, aí ele já está indo um pouco contra o status quo, né? O que ele quer é destacar que existe uma tendência a reconhecer o trabalho daqueles que programam, né, e desfavorecer o reconhecimento, né, ou subalternizar aqueles que o usam, né, as pessoas que os usam. Então é nesse sentido aí que ele traz a palavra utente como sinônimo de quem usa, né, quem é o usuário, né, e ele acha importante trazer essa problemática, de alguma forma reduz as atividades de trabalhadores, né, e cidadãos que ficam resumidos aí apenas ao escopo de uso, né, de uma forma estereotipada, simplificada. Essa frase ela faz lembrar bastante de quando o Paulo Freire diz que não existe ensinar sem aprender, nem aprender sem ensinar. Que a gente poderia traduzir aqui dizendo que o programar não existe sem o usar, e o usar não existe sem o programar, sendo programar apenas uma parte das atividades do computar, né? Num outro momento, o Merkel traz também essa fala aqui do Paulo Freire, né, em que ele diz que inexiste validade no ensino que não resulta em um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou refazer o ensinado, ou seja, o aprendiz não foi capaz de fazer aquilo que foi ensinado para ele, em que o ensinado que não foi aprendido não pode realmente ser aprendido pelo aprendiz. Okay? Essa é a frase do Paulo Freire. Ele traduz para a questão dos computares usando de novo, né, o verbo programar.
e vai dizer: inexiste validade no programado, naquilo que é programado, que não resulta em um uso em que o utente não se tornou capaz de recriar ou refazer o programado, em que o programado que não foi incorporado não pode realmente ser incorporado pelo utente. Tá? Então ele usa a palavra utente como sinônimo daquele que usa, que é o usuário, né? O programado seria o ensinado, aquilo que é no caso, o ensinado é aquilo que o professor deseja, né? Aquele que ensina deseja realizar, e aqui é o cara que programa, que deseja realizar, é o cara que age, que deseja realizar. E o incorporado seria a forma de aprender, né? De assimilar, ou de acessar. Daqui em diante, eu vou trazer alguns tópicos que são mencionados nesse primeiro capítulo do livro do Paulo Freire, e que o Merkel vai tentar, em cada um desses tópicos, trazer uma transposição, fazer uma transposição para a área da ciência da computação, né, de uma forma crítica, como ele chama, né. Cada um desses tópicos está bem documentado e bem discutido no texto do Luiz Ernesto Merkel, certo? E eu vou passar de uma forma um pouco superficial aqui, mas não quero deixar de comentar cada um deles. São 9 pontos, 9 tópicos, cada um dos 3 primeiros capítulos traz 9 subitens, né? E eu mostrei os títulos dos 3 primeiros capítulos, depois eu vou agora passar por cada um desses 9 itens do primeiro capítulo e depois a gente mostra também rapidamente o do segundo e do terceiro. Então, primeiramente, ele fala que ensinar exige rigorosidade metódica. A tradução seria direta, né? A transposição seria computar exige rigorosidade metódica. É bem óbvio, né, que sim, é bem conhecido, né, que a computação exige rigor e método, né? Mas ela em geral exclui muitas outras atividades, né, de parte da comunidade que computa, e muitas vezes caracterizando como atividades de menor valor, certo? O que ele está tentando trazer aqui, na verdade, é uma ampliação do foco, daquilo que é entendido como canônico, como, digamos, estrutural na ciência da computação, certo? Então é claro que computar exige rigorosidade metódica, né? Mas não apenas para o computar no sentido clássico daquele que programa, daquele que constrói o computador, daquele que faz, né? Mas também daquele que usa, né? Para fazer o contraste com aquilo que é periférico no entendimento da ciência da computação. E, segundo ele, essa seria a forma de diminuir a lacuna entre a computação como disciplina e os computares como cultura. No próximo tópico, ele fala que computar exige pesquisa, né? Ensinar exige pesquisa para o Paulo Freire, computar exige pesquisa, né? É nesse ponto que o Paulo Freire fala sobre os conceitos de ingenuidade e criticidade, né? De ingênuo e de crítico, né? De acordo com o Paulo Freire, a curiosidade ingênua é a que resulta indiscutivelmente num saber, não importa se seja metodicamente rigoroso ou não, né? É isso que caracteriza o senso comum, certo? Então é aquela curiosidade que gera um conhecimento sem necessariamente ter um rigor metodológico por trás, certo? O que o Merkel quer falar com essa coisa do computar exige pesquisa é que a promoção do ingênuo ao crítico, a saída do computar ingênuo para o crítico, não é automática. Ela exige um compromisso profissional com a criticidade, ou seja, a formação dessas pessoas, né, envolvidas ou implicadas, direta ou indiretamente, tem que estar voltadas para a construção dessa criticidade. Ela tem que ser metodológica, por isso a necessidade dessa pesquisa. Ok? Terceiro tópico
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, o que, transpondo, ficaria: computar exige respeito aos saberes de participantes e trabalhadores. O que para ele quer dizer que o computar certo demandaria da comunidade, né, de computólogos, digamos assim, um, respeitar os saberes historicamente construídos, né, não só de usuários, de trabalhadores e participantes, mas de todas as partes interessadas, né, em suas práticas cotidianas, em tudo o que eles fazem, para evitar algum tipo de exclusão de sujeitos que de alguma forma participam dessa construção, né, e que eles possam se apropriar, né, desse espaço. Continuando, a gente vai ver que o próximo tópico diz que ensinar exige criticidade. Tem uma fala do Paulo Freire que diz que não há na diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodologicamente rigorosos, não existe na diferença entre essas duas coisas uma ruptura, mas uma superação. Aqui, o que está se querendo destacar é que muitas vezes que isso é muito importante para a educação em computação, porque muitas vezes ela compreende ou avalia a comunidade que computa como meramente usuária de tecnologias. Né? Acho que nós mesmos, né, como público e tendo nossos alunos como usuários também dessa tecnologia, nos sentimos assim de vez em quando, né? Como se não tivéssemos capacidade para computar de modo curioso, de modo crítico e criativo. No entanto, essa visão significa subestimar o potencial da computação para com as sociedades. Né? Ele acha que isso é restringir os computares possíveis e não respeitar a beleza da diferença, que ele usa a palavra boniteza, né, também do Paulo Freire, para puxar exatamente para o próximo tópico, que é a estética e a ética. Né? O ensinar exige estética e ética, e para o Merkel, computar exige estética e ética. Os cidadãos se tornam éticos justamente por serem capazes de comparação, de valoração, de intervenção, de escolha. Né? Então, bom, ele quer dizer que quando se respeita a natureza do ser humano, computar também é formar cidadãos. Porém, para computar certo, é preciso disponibilidade para revisar esses computares, certo? Sejam automações, sejam informatizações, é necessário reconhecer a possibilidade de mudança desses computares, principalmente o direito de fazê-lo, de fazer esses computares, certo? Próximo tópico, ele fala que ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Então, na tradução, na transposição, computar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Aqui ele menciona que na visão clássica, né, estabelecida na computação, na estratificação do trabalho, é muito comum que se dê alto valor às atividades de engenharia, né, de abstração, de programação. Né, essas atividades têm alto reconhecimento, enquanto que as atividades de uso, de manutenção, né, de simples utilização de sistemas são bem menos valorizadas. Como então ele estivesse querendo dizer que não basta que quem trabalha com computação imponha seus produtos e concepções, mas que eles deveriam dar o devido espaço para que a comunidade pudesse aprender mais sobre os computares como um todo, né, para que tivesse liberdade e autonomia. Ele menciona que nessa visão da computação crítica, né, os computares críticos, eles seriam feitos num sentido mais amplo, considerando as partes envolvidas, né, automatizando de modo responsável, trabalhando os computares na rigorosidade ética, na boniteza, né, da estética e tudo isso. Okay? No próximo tópico ele diz que ensinar exige risco, aceitação,
do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, traduzindo isso, o computar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Aqui ele volta a falar sobre a questão do computar certo, né, e fala que ele também exige risco e aceitação do novo, mas não apenas por ser mais recente, né, em termos cronológicos. Ele acha que o risco também está na aceitação do diferente, do não conhecido, ou do não computável, do não automatizável. Tá? O Paulo Freire questiona uma educação bancária, né, que não leva à autonomia, mas a uma dependência, a uma alienação. Né? E o Merkel ele acha que se os computares fossem mais democráticos, menos enviesados, haveria uma participação mais igual, mais equalitária, em termos de classe, origem, raça, etnia, sexo, gênero. Né? Que, aliás, isso é uma visão também de um outro autor chamado Maluf, que fala isso num trabalho de 2001. Aqui a gente pode destacar também algumas questões de gênero, né? Sabendo que a computação é uma área extremamente masculinizada, né? Que foi masculinizada com o passar do tempo, né? Inclusive, em algum momento, ele destaca a função das computadoras, né? Que eram mulheres que faziam cálculos matemáticos já ali nos anos 20, 30, 40, né? E que durante muito tempo foi uma profissão eminentemente feminina. Depois a gente vai falar sobre a reflexão crítica sobre a prática, né? Que o ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. E como que o computar pode exigir reflexão crítica sobre as práticas? Aqui o Paulo Freire vai dizer que o pensar certo não é presente dos deuses e nem provém de intelectuais iluminados. Pelo contrário, o pensar certo, que supera o ingênuo, tem de ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o docente formador. A transposição disso seria que o computar certo supera o computar ingênuo e deve ser produzido pelo próprio informato ou próprio utente, né, em comunhão com o docente formador em computação. Aqui ele basicamente está questionando esse processo que pode levar da ingenuidade à rigorosidade, da curiosidade ingênua, né, ao processo de reconhecimento, né, da curiosidade crítica. Então ele acha que para isso é preciso assumir em si um certo modo de ser, que não é possível sem a disponibilidade de mudança. A mudança requer que a pessoa se faça sujeito, se reconheça, se posicione, inclusive emocionalmente, e se assuma como tal. No próximo tópico, a gente vai ver que outra coisa que se exige no ensinar é o reconhecimento e a assunção da identidade nacional. Ou seja, ensinar exige reconhecer e assumir a identidade nacional. Tá? E aí vamos fazer a transposição do Merkel para a computação. Ele diz que o próprio Paulo Freire facilita esse paralelo, né, entre os seus ensinamentos e o domínio dos computares, porque ele não restringe a educação a uma área específica. Ele quer destacar aqui a necessidade de que todas as partes interessadas ou envolvidas se assumam como pessoas que computam, mesmo não tendo sido formalmente educadas, né, como, enfim, engenheiros, cientistas ou programadores, etc. Por fim, pessoal, a gente completa aqui esses itens associados ao primeiro capítulo do livro do Paulo Freire, e para concluir, só lembrar que o texto do Merkel não chega a, digamos, discorrer em relação aos outros dois capítulos, mas esses dois capítulos eles vão falar sobre a questão de transferir conhecimento. Ensinar não é transferir conhecimento, e ensinar é uma especificidade humana. Eu vou rapidamente mencionar quais são, digamos, os saberes que se exige do computar, ou do ensinar, no caso, né,
em cada um desses dois campos. Tá? No caso, a transposição de ensinar não é transferir conhecimento ficou como computar não é implantar computadores, não é computerizar ou automatizar. Nesse campo, o Merkel coloca, transpondo a fala do Paulo Freire, que o computar exige consciência do inacabamento, reconhecimento de ser condicionado, o respeito à autonomia das pessoas que computam, o bom senso, a humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos das partes implicadas, a apreensão da realidade, a alegria e esperança, convicção de que a mudança é possível e curiosidade. Como você transporia cada um dessas exigências, desses saberes necessários ao ensinar para o computar? Né? Essa foi uma discussão que ele não colocou aqui. E aí eu deixo para você pensar sobre isso. Né? Vamos tentar debater isso e discutir isso daí. E por fim, o ensinar é uma especificidade humana. Dentro desse campo, de que o computar seria uma especificidade humana, as exigências seriam: computar exige segurança, competência profissional e generosidade, computar exige comprometimento, computar exige compreensão de que o computar é uma forma de intervenção no mundo, exige liberdade e autoridade, tomada consciente de decisões, exige escuta, reconhecimento de que o computar é ideológico, o computar exige disponibilidade para o diálogo e exige o bem-querer das partes implicadas ou envolvidas. Esses são os itens que o Paulo Freire destaca como sendo importantes para o ensinar. E nós, como vamos traduzir isso para o computar? Como vamos transpor esses saberes exigidos para o computar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, ok? Por fim, eu queria dizer que para a validação dessa aula assíncrona, a gente vai fazer uma participação no Fórum 2 sobre os saberes necessários ao computar crítico. A ideia é você ir lá e listar 3 competências que você desejaria desenvolver em seus alunos na sua disciplina. Então, primeiro você vai destacar qual é a disciplina que você trabalha, ou que você gostaria de trabalhar, ou que já trabalhou, né? Menciona o nome da disciplina e o nível, e vai destacar 3 competências que você gostaria de desenvolver nos alunos nessa disciplina. E vai dizer o seguinte: qual é a relação que essas competências mantêm com os saberes que a gente discutiu aqui hoje, né? Que dentro dos saberes do computar crítico que a gente mencionou aqui, quais que você acha que são importantes serem desenvolvidos dentro dessas 3 competências que você destacou? Se você achar necessário, vai obviamente fazer uma pequena explicação sobre cada uma, mas se não, apenas dizer quais são e fazer uma associação entre os saberes do computar crítico, né, e as competências da sua disciplina, ok? Não esquece de fazer um comentário também lá no trabalho dos outros colegas para a gente ter um fórum mais dinâmico e mais rico, ok? No mais, tem uma tarefinha também que ficou como uma atividade obrigatória do curso, né, a primeira das 4 atividades obrigatórias. Essa atividade está descrita no portfólio como um trabalho, enfim, um dos trabalhos que você tem que entregar lá através do portfólio. Então você vai encontrar um descritivo melhor lá para entender o que é que tem que fazer, mas basicamente a gente vai pensar um pouco sobre o ensino do pensamento computacional como sendo usado como um meio para atingir objetivos de aprendizagem e competências em outras disciplinas, de forma transversal. Então a gente vai fazer um pouco como a gente fez no fórum, né? Comparar os saberes do computar crítico com as competências que se deseja atingir. Dá uma olhadinha lá no fórum que tem mais detalhes sobre essa tarefa. E só para concluir, aqui os textos, como a gente sempre faz, né, as referências para que vocês possam se orientar e ler um pouco mais e se aprofundar mais, tá? Aqui é o texto do Merkel, que foi utilizado nessa aula, né? O principal fonte de referência dessa aula aí, ok? É isso, muito obrigado a todos e até a próxima.